Olá! O Saúde em Seu Lar de hoje vai te presentear com um trabalho de parto. Exatamente! Como que ocorre o trabalho de parto? Quais são as etapas do trabalho de parto? Até o período expulsivo. E vamos demonstrar, através de uma simulação, é claro, aqui com a Simone, que vai realmente expulsar o bebê, quer dizer, vai nascer um bebê. Programa muito lindo, muito interessante, com a doutora Ana Lúcia, aqui na FAI, na Faculdade de Medicina. Não saiam daí, não percam, que eu volto em um minuto. Estamos aqui então com a doutora Ana Lúcia, na FAI, e com a gestante aqui, a Simone. E vamos, como eu falei no editorial, mostrar o que é um trabalho de parto. E é claro, para começarmos a fazer essa demonstração, a doutora Ana Lúcia, que é ginecologista, obstetra e professora aqui na FAI, vai explicar o que, na verdade, é o trabalho de parto. Bom, primeiramente agradecer por essa oportunidade, né? Estar mostrando às pessoas o trabalho de parto, como evolui, como as coisas acontecem. E eu queria já te perguntar, Ana, o que é realmente o trabalho de parto? Como é que nós podemos conceituar o trabalho de parto? Regina, muito obrigada pelo convite, né? Claro. Então, vamos falar do trabalho de parto. Então, no final da gestação, nas últimas semanas de gestação, o útero começa a ter algumas contrações esporádicas, que não são trabalho de parto, elas são comuns no final da gestação, principalmente nas últimas 4 semanas. E elas são contrações que não têm dor, né? E elas são esporádicas, elas não são regulares, elas são irregulares. Isso é normal, né? Isso é normal. E muitas vezes as mulheres confundem principalmente numa primeira gestação. Isso não é trabalho de parto, as contrações elas não têm regularidade. Tá. Conforme nos últimos dias, né, próximo das 40 semanas, porque a gravidez se completa com 40 semanas, nessa idade gestacional, o útero ele começa a ter contrações regulares, né? Então a gente considera que o trabalho de parto ela tem pelo menos 2 contrações em 10 minutos. A gente sempre controla em 10 minutos. Certo. Ele inicia o trabalho de parto com contrações regulares. São contrações que duram de meio a 1 minuto, né? Meio minuto, 45 segundos, até no máximo 1 minuto. E elas têm essa regularidade. A gente fala que é que nem um carro que deu a partida. Quando Sim. você tem essas contrações de aproximadamente a cada 5 minutos, né? Por 2 em 10 minutos, você sabe que entrou em trabalho de parto. Tá. Nesse momento, então, já é a hora que a mamãe deve já ir para a maternidade, ficar atenta para procurar. Isso, porque essas contrações elas vão se aproximar, né? Elas vão ficar a cada 5 minutos, depois a cada 4 minutos, a cada 3 minutos, com o decorrer de horas, né? De várias horas. Mas quando ela começa a ter já essas contrações regulares, 2 a cada 10 minutos, certo, isso já configura trabalho de parto e ela já deve procurar o socorro para, durante o trabalho de parto, ser acompanhada no local especializado, que é a maternidade. Ana, obrigatoriamente não precisa haver a perda do líquido amniótico, não é isso? Isso. Necessariamente não precisa haver esse rompimento, vamos dizer, da bolsa. Normalmente, essas contrações regulares, elas vão causar uma dilatação do colo uterino, né? Essa dilatação, conforme ela vai aumentando, né? O bebê nasce com uma dilatação de 10 centímetros, né? Quando chega uma dilatação total do colo do útero. Certo. Mas por volta de 6, 7 centímetros, 8 centímetros, muitas mulheres têm a rotura natural da bolsa, porque ela estica e naturalmente ela rompe. Certo. Né? Quando a bolsa ocorre essa miniorexia, quer dizer, essa perda de líquido por rotura de bolsa antes do trabalho de parto, a paciente deve procurar a maternidade, porque ele aumenta o risco, né? A bolsa é uma proteção para o bebê, independente da idade gestacional, ela tem que ser hospitalizada. Aumenta até o risco de infecção. O risco de infecção, porque é a proteção do bebê, então perdeu essa proteção. Então, aí, se for fora do trabalho de parto. Durante o trabalho de parto, ela é habitual. Se ela não ocorrer, o médico vai romper essa bolsa para facilitar o nascimento, né? Ana, vamos então fazer aqui a demonstração. Então, a Simone chegou aqui, ela está
em trabalho de parto, né? Então, como é que é o atendimento, como é que você começa a fazer aí o seu protocolo do atendimento dessa gestante? Então, a gestante ela é avaliada do ponto de vista geral, então você vê se a paciente está passando mal, se ela não está sentindo algum desconforto. Normalmente essas contrações do trabalho de parto, elas causam dor, mas a dor caracteristicamente é uma dor que ela só é durante a contração. Então, fora da contração, a paciente não refere dor, a dor passa completamente, e durante a contração, essa contração ela é do fundo do útero empurrando o bebê para baixo, e ela causa uma dor pélvica no útero e geralmente irradia para a bacia. E depois, para a contração, cessa a dor. Então, a dor... Só que essas contrações, elas vão ficando cada vez mais próximas, né? Elas vão ficando mais fortes e mais próximas. Sim. Então, no começo elas estavam 2 em 10 minutos, elas vão passar a ter 3 em 10 minutos, 4 em 10 minutos, e a contração vai aumentando a dilatação, e quanto mais aumenta a dilatação, maior é a dor, aumenta, a força da contração e o tempo da contração. Certo. Sendo que no final, quando já tem uma dilatação muito adiantada, de 9, 10 centímetros, você pode ter até 5 contrações em 10 minutos. Então, são contrações bem frequentes, de uma força maior, com dor maior, mas você sabe que já está perto da expulsão. Quando ocorre a dilatação total, que chega a 10 centímetros, aí entra no período expulsivo, que a gente chama. Porque aí o bebê vai baixar pelo canal de parto e vai nascer. Bom, é isso que nós vamos, então, demonstrar aqui, não é isso? Então, qual que é o teu procedimento aí? Pode simular aí. Então, quando a paciente chega, você vai fazer uma entrevista, vai ver os sinais vitais, pulso, pressão, né? E ao escutar o batimento, ali a gente tem um monitor que simula o batimento fetal, né? Que é a cardiotocografia, a de baixo, branca. E temos como mostrar aqui? Não, ele aparece lá como aparece no hospital, né? Sim. A gente é para o estudo dos alunos, né? E aí a gente vai fazer o exame do útero. Então, para saber as contrações, a gente vai colocar a mão no fundo do útero e por 10 minutos a gente vai contar quantas contrações tem e por quanto tempo estão durando essas contrações. Tá, né? Nós podemos descobrir aqui e a ausculta do coração do bebê. Também é importante que se o coração do bebê, a frequência estiver muito baixa ou muito acelerada, é porque está havendo algum risco, algum problema. Isso. Certo. Algum sofrimento fetal, alguma coisa que eu preciso detectar. Então, essa mamãe que está com 40 semanas, está em trabalho de parto. Está em trabalho de parto, eu vou ver as contrações, vou colocar o monitor nela, auscultar os batimentos, como está lá, e depois eu vou fazer um exame de toque vaginal para saber essa dilatação como está. Como está. Então, esse é o exame completo. Bem, então, vamos aqui dar sequência. Depois que você faz o exame, nós estamos diante de uma dilatação, de um quadro normal, com uma frequência, um batimento cardíaco normal, 140, normal, ela com as contrações normais, tudo normal. E ela entrou, então, em trabalho de parto efetivo. E aí? Como que vai acontecer essa evolução até a expulsão? Período expulsivo, nós temos 3 fases, não é isso? Isso. Então, esse período de dilatação é um período de várias horas. Então, é um período longo, que a paciente tem condições de ir para a maternidade, o socorro mesmo sendo um pouco mais distante, ela tem condições de chegar, porque ela fica nesse período de dilatação muitas horas. Certo. Se é o primeiro filho, ela pode ficar de 12 a 24 horas nesse período, né, apresentando essas dilatações. Se é uma paciente que já teve filho, principalmente já teve vários filhos, esse período pode ser um pouco menor, de 12 horas. E aí, isso vai chegar até uma dilatação total. Quando a dilatação estiver total, ela vai precisar fazer força para o bebê ser expulso. Certo. Esse processo de expulsão do bebê, né, que é o período expulsivo, ele vai compreender, em média, por volta de meia hora, né? Em torno disso, em torno de meia hora. Ele também não pode ficar muito prolongado. Tempo, isso. Quando é o primeiro filho, a gente é aceitável até 1 hora, né? Mas quando começa a passar de 30, 40 minutos, a gente, do ponto de vista médico, já tem que ajudar, ou dar algum medicamento para aumentar a força de contração. A gente tem o suporte
medicamentoso, né, para acelerar essa expulsão, para não entrar em sofrimento. Bom, e você vai colocá-la na posição, vamos dizer, do período ginecológica, quando você já notar uma dilatação total. Tá bem. Então, antes de nós passarmos aí para mostrar exatamente o período expulsivo e como acontece na realidade, nós vamos ter que ir para um breve intervalo. Eu convido você que está acompanhando esse programa tão lindo, né, maravilhoso, a nos esperar um pouquinho aí, um minutinho, e nós voltamos aqui já com a doutora Ana Lúcia e mostrando exatamente o período expulsivo. Não saia daí que nós voltamos já já. Estamos de volta com o Saúde em Seu Lar e hoje mostrando uma simulação de um trabalho de parto. A doutora Ana Lúcia explicou a evolução de um parto e agora nós estamos no período expulsivo, não é isso? Temos aqui então a nossa paciente, a nossa gestante, que é a Simone, e está no período expulsivo. E aí, doutora Ana Lúcia? Está no período expulsivo, nós podemos já começar a mostrar ali o... Então, quando ela entra em período expulsivo, quer dizer, ela já há uma dilatação total, certo. Aí a gente precisa da colaboração da gestante, no sentido de fazer força, né? Porque o útero tem as contrações e vai empurrando o bebê, mas no período expulsivo, ele precisa de mais força do que só o útero sozinho. Então, aí a paciente precisa colaborar, a fazer uma força de empurrar o bebê, então fazer uma compressão abdominal para empurrar o bebê para baixo. E o bebê vai progredindo no canal de parto, né? Tá bem. Às vezes em 20 minutos, 15 minutos, por volta de meia hora, que é o tempo médio, ele chega numa posição que a gente chama de coroando, que é quando o bebê está quase nascendo. Nós podemos mostrar? Então, aí, podemos mostrar. Então, essa é uma simulação, uma boneca, né? Claro. E aí a gente vê que os lábios já estão entreabertos, né? Os grandes lábios, os pequenos lábios, e você já, então, observa o polo cefálico, quer dizer, a cabeça do bebê já entreabrindo a vagina. Então, isso é um sinal de que é um parto iminente, né? Então, se você, por acaso, ocorrer, né, com algum de vocês, que você tiver nessa situação, o bebê vai nascer. Não tem como mais. Não tem como, ele já ficou dilatando 20 horas, 12 horas, já ficou no expulsivo, que é um período de alguns minutos, né, 30 minutos em média, e agora ele vai nascer. Sim. O bebê já está entreabrindo a vulva da paciente, os lábios, e aí vai ocorrer o parto. Tá. Né? Nesse momento, você tem que fazer a recepção do bebê. Fazer a recepção do bebê. O parto não tem mais o que esperar. Ele vai nascer. Tá. Nesse momento, aí a parturiente, ela vai fazer colaborando, fazendo força. Ela vai colaborar, vai fazer força, né? A gente pede para ela fazer uma inspiração, segurar o ar e fazer uma contração. Certo. Né? Então vamos lá. E aí, ó, tá vendo? Ele começa a forçar, né? A gente ela faz força, né? Tá? Olha. Continua fazendo força. A gente apara o bebê, né? Primeira. A gente só... Então, você recepciona o bebê, deixa ele, né? Tranquilamente, vai observar se o bebê está respirando, né? Se você tiver algum faz uma limpeza das vias aéreas. Observa se ele está respirando. Pode ver se tem batimento. Esse aqui é o cordão, simulando um cordão, né? O cordão umbilical. Cordão umbilical, a placenta está lá dentro. E você vai dar atenção para o bebê. Se ele estiver bem, respirando, você vai clampear o cordão, entregar para o pediatra, né, no ambiente hospitalar. Se o bebê estiver bem, reagindo bem, você pode, a gente costuma, né, embrulhar o bebê, né, e dar para a mãe. Você pode clampear o cordão, então? Hein? Então, o cordão, a gente não tem muita... não precisa ser clampeado com muita rapidez. Sim. Porque nesses primeiros minutos, ele ainda está tendo troca, sim. Isso ainda ajuda o bebê. Então, se o bebê estiver bem, a gente
pode até dar o bebê para a mãe, deixar no colo da mãe. Sem clampear. Né? Sem clampear. E depois, com calma, a gente pode clampear. Tá. Então, o bebê que está bem, respirando bem, eu já conferi. E eu vou colocar e dar para a mãe. Tá certo? Aí você... A mãe vai ver o bebê. Vai acariciar, né? O bebê. Isso. Aí eu vou, conforme o cordão para de bater, aí eu vou clampear, né? Certo. Com os clamps especiais. Aqui é uma simulação, a gente só retira. Podemos até colocar o bebê já para sugar, né? Isso. Nos primeiros minutos ele pode ir com a mãe, né? E ele vai... Isso. E aí você coloca... auxiliar aqui, no seio materno, auxílio, isso. E coloca no seio materno. A mãe ajuda a segurar, mas a gente ajuda também para não ter perigo para o bebê, né? E aí, conforme o bebê suga, os processos do útero contraindo, ele vai lentamente expulsar a placenta. Tá. Né? Aí a placenta a gente não puxa, nunca puxa, mas ela vai normalmente saindo, né? Certo. E a gente, se for necessário algum estudo da placenta por algum problema da mãe, senão a placenta é descartada, né? Mas... Tá certo. Ana, a questão da epísio, como é que tá isso hoje? Você normalmente não faz mais ou faz a epísio? Aí eu até quero que você mostre onde tem que fazer epísio, quando é o caso, né? A episiotomia, né, que é é um pequeno corte para ampliação da vulva, né? Certo. Quando a gente normalmente faz, ou quando você vai fazer um procedimento, por exemplo, como um fórceps, aí é obrigatório fazer a episiotomia. A gente faz médio lateral direita, né? Tá. Então aqui... Quando é necessário. Quando é necessário. Hoje, estando num parto, tudo não tranquilo, não tem mais necessidade. Tem que fazer. Se não for um bebê grande demais, porque às vezes você vê um bebê grande demais, começa a esticar tanto que você vê que vai romper. E vai romper no períneo, até o ânus, às vezes, se deixar rompe. Então a gente faz como proteção. Mas não é para fazer sempre, mas também não é para fazer nunca. Ela é feita só quando é necessário. É indicação. Quando é necessário, indicação. Sim. Algumas vezes é necessário, para evitar complicações maiores. O que é importante é o seguinte, um parto normal que é o natural, não é isso? Você vê que é uma coisa, foi tudo simulado aqui, é claro, mas a gente observa que é um parto bem conduzido, uma gestação bem... baixo risco, a gente chama, né? De baixo risco. De baixo risco, um parto de baixo risco. Baixo risco. Tudo ocorre tranquilo, normalmente. Medicação mínima, a gente usa mínimo de medicação. Pode ser feito alguns procedimentos para diminuir a dor da mãe, mas aí vai muito da sensibilidade de cada mãe à dor, né? Existem procedimentos de analgesia, ou mesmo algumas medicações endovenosas que podem ser feitas para diminuir a dor. Mas a maioria dos pacientes suporta a dor, também prefere não fazer anestesia, algumas preferem fazer. Isso é um pouco individualizado. Mas são recursos que a gente pode utilizar durante o trabalho de parto, como em outros procedimentos, né, em medicina, que a gente usa analgesias e medicações para dor. E aí está, não é? A Simone. Parabéns, Simone. Parabéns, Simone. Não é isso? Com o bebezinho aqui já sugando, né? Que é uma das grandes vantagens do parto normal, além de inúmeras, essa é uma grande vantagem, que o bebê não tem aquela ruptura, né? Aquela segregação tão abrupta. E na cesárea é complicado fazer isso aqui, não é isso? Isso. Na cesárea a gente sabe que a cesárea, quando ela é necessária... Ela é importantíssima. Ela é importantíssima, ela salva a vida de muitos bebês, né? Mas ela... tem que ser necessária. Necessária, né? E não necessária. Exatamente. Bem, eu acho que foi muito bom, né? Nós mostrarmos o parto normal, o parto bem conduzido, não é isso? Eu gostaria muito de agradecer, viu, Ana, e parabenizar aqui a FAI por essa estrutura, né? Parabenizar a todos os professores, a você aí, por ter uma estrutura assim, tão avantajada, que com certeza auxilia muito aí no aprendizado, na medicina e até mesmo em programas como esse, para a gente poder mostrar às pessoas, né, um trabalho de parto e outras
patologias que nós podemos depois mostrar aqui também com os manequins aqui. Muito obrigada, viu, Ana? Eu é que agradeço a oportunidade de poder mostrar. A Simone, a gente já está perto de 1000 partos com ela, com os alunos, 1000 partos. 1000 filhos, né? Isso, porque os alunos, eles fazem e refazem, né, para aprender os procedimentos e tudo, de pega e de assistência à mãe e ao bebê. Então, essa prática é feita e repetida com os alunos da medicina. Então, a gente já passou dos 1000. Então, dos 1000. É uma heroína. Uma heroína, já pariu mais de 1000 vezes a Simone. Muito obrigada, viu? A você, quero agradecer a audiência, o carinho e dizer que é isso. Faremos programas cada vez melhores, porque o que nós queremos é ficar cada vez mais perto de você. Até a próxima semana, claro, se assim ele permitir. Até lá.